Boa noite, a paz do Senhor Jesus, amém, irmãos? Aproveitar já dar alguns anúncios. Terça-feira nós estaremos aqui cultuando a Deus das 19h30 às 21 horas. Quinta-feira, o pastor Luiz vai estar aqui, oração, adoração, com o pastor Luiz. Sábado, 8 da manhã, sábado que vem, né, Igreja? Tem culto de consagração na igreja CDK, lá em Laranjeiras. Depois é só pegar o endereço do Edgar. Eu vou estar postando também lá no grupo da igreja. Amém? E domingo que vem é culto de Santa Ceia. Eu mesmo me confundi, porque fizemos os cultos de Santa Ceia no primeiro domingo, porque tivemos, algumas coisas pendentes para resolver no segundo domingo, e eu não poderia estar com os irmãos no segundo. Foi feito assim, se não me engano, as 2 vezes, né, Martinho? Foi feito no primeiro domingo, mas continua no segundo domingo do mês. E se eu não estiver aqui, o pastor Antônio, o pastor Alex e o Edgar resolvem se eu não estiver aqui. Amém? Os obreiros da igreja resolvem. Eu não estou aqui, vocês podem estar celebrando a Santa Ceia, mas farei de tudo para estar com os irmãos aqui. E tem o louvorzão, pastor Alex, dia 16, dia 20. Então, no dia 20 agora de abril, a partir das 5 da tarde, não é isso? 5 horas a igreja está aberta, já para os irmãos chegando. 5h30, 6 horas começa. Então vai estar um louvorzão aqui, vai estar alguns adoradores. Eu vejo na internet as pessoas colocar levita, Levita é quem é descendente da tribo de Levi. Então, se não é descendente da tribo de Levi, como que é levita? Então, quem canta e adora, é melhor colocar adoradora, né, Martinha? Adorador, ou cantor, você é cantor, né? Você é cantor, bota cantor, mas levita. Me desculpe aqueles que a gente está até gravando, e está lá no seu Facebook, lá levita. Bom, que eu aprendi na Bíblia que levitas são descendentes da tribo de Levi. Então, se não é descendente da tribo de Levi, não tem como ser levita, não. Amém? Abra sua Bíblia em Mateus 3. Queria até pedir os irmãos da igreja, vão estar divulgando os eventos da igreja. Esses dias eu coloquei lá no grupo que postar, nas nossas redes sociais também é evangelizar. É uma forma de você estar evangelizando. Então você mesmo pode fazer o seu vídeo, você pode montar a sua postagem e colocar os eventos que estão acontecendo na igreja, convidando lá nas suas redes de amigos, no seu WhatsApp da vida, convidando amigos, familiares para estar presente aqui. E eu sempre digo que quando uma alma se rende ao Senhor, não é o pregador que está ganhando, não. Quem ganha é quem traz. Amém, Belém? Quando a pessoa traz um visitante, aquela pessoa se converte, é quem trouxe é que está ganhando aquela vida para Jesus. Amém? Vou ser rápido. Mateus capítulo 3. Mateus capítulo 3. Conhecido dos irmãos, O manchado está sobre a raiz das árvores. Toda árvore que não dá fruto é cortada e lançada no fogo. Amém? E também agora está posto manchado a raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortado e lançado no fogo. Pai querido, a voz é minha, a palavra é tua. Fala conosco, se revela aos nossos corações. Assim nós te pedimos no nome de Jesus. Eu estava meditando
sobre a história de João Batista. João Batista, ele veio a este mundo para ser o preparador para aquele que vinha trazendo as boas novas, que é Jesus Cristo. João Batista, ele não começou pregando na beira do Jordão, ele começou pregando no deserto. A voz que clama no deserto. E toda a mensagem de João Batista é relacionado a arrependimento. Já falei aqui, não sei se os irmãos lembram de alguma vez, que até a época de Jesus, as pessoas viviam debaixo da lei. E eu vejo pessoas que iam ao templo fazer seus sacrifícios. Quem tinha condições financeiras levava uma ovelha, um cordeiro. Quem era muito pobre levava uma rolinha ou uma pombinha. E assim o sacrifício era feito, era realizado. Mas por que tinha que matar o animal? Na realidade, o animal morria no lugar da pessoa. Se nós vivêssemos na lei, como naquela época, você tinha que matar o animal, derramar o sangue do animal, que é a vida, e assim você pedir perdão a Deus através da vida daquele animal que morreu no seu lugar. Na realidade, sangue inocente era derramado. Por isso que quando João Batista está batizando à beira do Jordão, e quando Jesus vem até ele para se batizar, as palavras de João Batista para os discípulos, porque João Batista também tinha discípulos, as palavras de João Batista para os discípulos era: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Essa palavra mundo aqui, na realidade, não está falando do sistema, está falando do ser humano, da humanidade. O Cordeiro de Deus que tira o pecado do homem, o pecado da mulher. Porque uma vez uma pessoa perguntou: mas por quê que a palavra de Deus, lá em João 3,16 diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira ao ponto de enviar o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Este mundo é referente a pessoas, homens, mulheres, porque Deus amou o homem, porque Deus amou a mulher de tal maneira que enviou o seu único Filho, para que morresse no lugar, no meu lugar, no seu lugar, no nosso lugar, para que a gente não viesse perecer, mas que pudéssemos ter vida eterna. Aí João Batista diz: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do homem. Esse é o verdadeiro Cordeiro. Porque João Batista, quando vê a Jesus, na realidade ele estava vendo o sacrifício de Deus, o sacrifício perfeito. Então, irmãos, João Batista, as pessoas não iam até ele pedindo uma oração para cura. Não tem milagre de cura feita por João Batista. Não existe escrito na Bíblia que João Batista expulsou demônios. João Batista não realizou milagres. O ministério de João Batista era porque as pessoas reconhecessem os seus pecados. Eles frequentavam os templos, eles faziam seus sacrifícios, participavam das festas religiosas realizadas na época. Todo ritual da época eles realizavam, eles faziam. Só que eles
não sabiam o que era se arrepender. Eles estavam acostumados. Para eles, bastava matar um animal, derramar o sangue do animal, e eles estavam perdoados. É como se você fosse na casa de uma pessoa, a casa está toda limpa, mas a sujeira está atrás do sofá, atrás da geladeira, debaixo de um tapete. A casa está limpa, mas a sujeira continua dentro de casa. E quando Jesus ele veio como um sacrifício perfeito, ele veio para tirar toda a sujeira que era escondida debaixo do tapete, colocada atrás do sofá, atrás da geladeira. Todo o lixo, toda a sujeira realmente é tirada por Jesus. Então a lei era uma forma do homem. Eles pensavam que estava se achegando a Deus, mas através de Cristo Jesus, Deus ele queria mostrar que não adianta sacrifícios de todo, não adianta rituais religiosos, nada adianta se não houver um verdadeiro arrependimento. Aquele que se arrepende e deixa, misericórdia alcança, e o sangue de Jesus purifica de todo pecado. Confessar, se arrepender, deixar. O Evangelho é isto. Era como se as pessoas tivessem talvez remorso, mas não se arrependiam. Eles estavam tão apegados à lei que os próprios fariseus, os doutores da lei, ficavam de longe observando João Batista batizando. Eles mesmos não desciam as águas batismais, porque eles não entendiam o que era o verdadeiro arrependimento. E Jesus um dia chegou para eles e disse: vocês abrem o olho, porque ladrão, prostituta, pecador vai entrar no reino de Deus na frente de vocês. Porque eles estavam apegos a uma religião, mas não sabiam o que era o verdadeiro arrependimento. Então nós vivemos uma época em que as pessoas procuram as igrejas, ou procuram Deus, por aquilo que Ele pode fazer, pelo milagre que Ele pode dar, pelas portas que Ele pode abrir, ou pela uma cura que pode ser liberada. Deus ele pode até abrir a porta, Ele pode até liberar milagres, mas se não houver arrependimento, porque só se arrepende, arrependimento é uma ação do Espírito de Deus. Se não houver arrependimento, não tem como entrar no céu não, meu irmão. Arrependimento é você olhar para o teu estado pecaminoso, ou você reconhecer teus pecados, se arrepender e procurar não praticar as mesmas coisas que te afastam da presença de Deus. A João Batista, quando nós ouvimos a história de João Batista, já pensamos em um homem na beira do rio, chamado Jordão, e batizando todos aqueles que iam até ele. Mas ele começou a pregar, não havia batismo sem pregação. Não era, vinha até ele descer as águas, no primeiro tinha que ouvir a verdade. Ele não estava lá pregando e dizendo: olha essa porta grande que está se abrindo para você, olha essa chave dessa casa que Deus está te dando. Ele não estava ali massageando o ego de ninguém. Ele queria que as pessoas caíssem em si. Eles queriam que as pessoas reconhecessem seus pecados. Ele queria que as pessoas verdadeiramente se arrependessem. E foi para isso que Deus o levantou. Começou pregando no deserto, Judeia. Ele foi a algumas cidades para poder pregar, anunciar essa palavra de arrependimento. Milagre Jesus fez, milagre Jesus realizou, mas João Batista, o pregador, o profeta de Deus,
só anunciava palavra de arrependimento. E a palavra de João Batista eram palavras duras, mas quem entendia e reconhecia o estado de pecado, se arrependia e descia as águas batismais. Porque só dessas águas batismais, aquele que reconhece o teu estado de pecado, lamentável diante de Deus. E eu vejo um Batista chamando aquele povo de raça de víbora. Você já imaginou você entrar dentro de uma igreja e o pastor chamar você de cascavel, chamar você de cobra venenosa? Ele dizia, raça de víbora é uma das piores serpentes que até o dia de hoje ainda existe, que com a picada, nem no dia de hoje, não tem tempo de ser levado ao hospital. Picada de víbora mata em segundos. E ele, nas suas palavras, diz, raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira futura de Deus? E ele dizia, arrependei-vos dos vossos pecados, se arrependa dos vossos pecados. Essa era a pregação. E hoje, a maioria das mensagens é, Deus é contigo, Deus vai te dar, Deus vai fazer. E as pessoas, elas vão à igreja não para se arrepender dos seus pecados, não para abraçar a verdade, mas para ouvir aquilo que lhe interessa, aquilo que agrada o seu coração. Você já imaginou, pastor Antônio, alguém chegando com a carteira de trabalho, João Batista, eu vim aqui para você ungir minha carteira e orar para Deus abrir a porta. Aí João Batista poderia até dizer, eu vou orar, mas você já se arrependeu dos teus pecados? Você já se voltou para Deus? Você já largou tudo aquilo que te afasta de Deus? Mas João Batista, eu só quero a porta de emprego. E João Batista iria virar para essa pessoa e ia dizer que adianta você ver o mundo, mas você perder a tua alma. Que adianta você ter um emprego, você ter um carro, você ter uma casa, mas não ter teu nome escrito no livro da vida. De arte nada vai adiantar. Quem está entendendo diz amém. Eu creio que Deus abre porta quando você é um pecador arrependido. Quando você não só ouve, mas pratica a palavra de Deus, quando você anda na obediência, eu creio, porque quando você obedece, você não vai correr atrás da bênção, é ela que vai atrás de você e vai te alcançar, porque o próprio Jesus, ele disse, busquem em primeiro lugar o reino de Deus, o reino de Deus em primeiro lugar, e a sua justiça, e todas as outras demais coisas vos será acrescentada. Já preguei muitas campanhas, de vez em quando ainda prego em algumas, mas a mensagem que eu prego aqui é a mesma que eu prego em outras igrejas. Porque tem pessoas que podem pensar assim, poxa, pastor é duro em palavra. Não, irmãos, tem a palavra que ela é exortação. Tem a palavra que é consolação, tem a palavra que é edificação. Então o que Deus me dá, eu entrego. Mas mesmo sendo consolação, papai puxa a orelha. Mesmo sendo edificação, papai puxa a orelha. Porque Ele ama aquele, aleluia, que procura estar na presença dEle. O amor de Deus é muito grande. Ele não quer que nenhum de nós venhamos nos perder. Amém? Essa palavra que nós lemos, o machado está sobre a raiz das árvores. Palavra liberada para os fariseus, para os doutores. Palavra liberada para os religiosos. Ele não estava falando para aquele que estava ouvindo, se arrepende e se arrependia. Ele estava falando para aqueles que ouviam, mas não deixavam a palavra entrar no coração. As árvores eram os religiosos, eram os fariseus. E nos dias de hoje essa palavra serve também para nós,
porque se nós não dermos fruto, o machado vai para a raiz. Eu me lembro que no quintal da minha sogra, meu sogro em vida, pegou um pé de abacate e cortou em cima da terra. Em cima da terra. Dali nasceu 2 brotos. Cresceu aqueles brotos, um pé de abacate cortado virou 2. E todos os 2 brotos que cresceram, começou a dar abacate, dar frutos. O que eu quero dizer com isso? Se ele tivesse cortado a raiz, não tinha nascido broto. Se ele tivesse cortado na raiz, aquele pé iria voltar em 2 e dar frutos. O machado está na raiz da árvore, mas é a árvore que não dá fruto. Fruto do arrependimento, fruto de oração, fruto de leitura da palavra de Deus, fruto de um verdadeiro coração de adorador, fruto de verdadeiro servo, fruto de obediência na palavra. Qual é o fruto que nós estamos dando na presença de Deus, irmãos? Se não tem fruto, a árvore que não dá fruto vai servir para quê? Aí era Páscoa, Jesus saindo de Betânia, ele encontra uma figueira, e aquela figueira não tinha frutos, mas não era época de figos, não estava na época, e Jesus amaldiçoou aquela figueira se secou, morreu, acabou. Um dia eu lendo esse texto, eu falei assim, não entendi, por que Jesus sai de Betânia? Está chegando a Páscoa, ele olha para uma figueira que não era época, se fosse época de figos, e aquela árvore não tivesse fruto, mas era uma árvore frutífera, e ela não estava na época de dar frutos. Primeiro que eu entendi que a árvore que está na presença de Deus, ela tem que dar fruto no tempo e fora do tempo, porque a todo tempo Deus vai procurar fruto em nós. Só tinha folhas. O que é uma árvore que só tem folhas? Aparência. Não devemos viver de aparência. Folhas vai dar sombra. Folhas não vai alimentar ninguém. Não podemos viver de aparências. A árvore plantada no reino, ela dá fruto no tempo e fora do tempo. E as pessoas que estão aí fora vão olhar para nós e vai ver qual tipo de fruto a gente está dando ou não está dando fruto nenhum. Então, irmãos, o Evangelho, ele começa com um profeta. Eu fico olhando, às vezes eu vejo uns vídeos na internet, tem camarada que bate no peito, eu sou profeta. Para mim, o último profeta foi João Batista. Para mim, o último foi ele. Existem pessoas que têm dons espirituais, mas não é profeta. E dons espirituais que não salvam e levam para o céu, porque dons espirituais é para edificar a igreja. Dias atrás uma pessoa falou, mas pastor, eu conheço uma pessoa, a vida toda desgraçada, o camarada vive uma vida toda errada, e como o camarada é usado daquele jeito? E eu falei para minha irmã, Jesus deu a resposta, ela é? Você é? Jesus disse que naquele grande dia, muitos vão chegar diante dele e vai dizer, eu profetizei no teu nome, vai dizer que revelou, curei muita gente no teu nome, expulsei demônio no teu nome, dons, e Jesus vai responder para essas pessoas, apartai de mim, maldito, porque eu não te conheço. Então às vezes é usado pelo Espírito Santo, porque é dons, e morre, e esses
Nós estamos vivendo uma época, eu sei que é muito bom a igreja ter dons espirituais, é muito bom a igreja ter principalmente profecia, porque senão a igreja se corrompe, a igreja precisa disso. Mas a primeira coisa que a igreja tem que orar, buscar e tem que ter é frutos de um verdadeiro arrependimento. Sem arrependimento, meu irmão, você pode passar anos dentro de uma igreja, mas o teu nome não vai estar no livro da vida. Começa a pedir ao Espírito Santo de Deus para gerar em você arrependimento, porque o arrependimento não é remorso. Arrependimento, irmãos, é você realmente se lamentar, se entristecer por causa de determinados pecados. Eu sei que Satanás, ele é o acusador, mas não é ele que gera tristeza em você quando você peca, não. Não é ele que deixa você cabisbaixo quando você peca, não. Quem fica triste, você sente a tristeza, é alguém que mora dentro de você. O Espírito Santo de Deus, ele se entristece quando a gente peca, ele se entristece quando a gente erra, ele se entristece quando a gente deixa de obedecer a voz de Deus, a palavra de Deus. É ele, o Espírito, ele é consolador, mas ao mesmo tempo ele se entristece, chora com gemido inexprimível por causa dos nossos erros e por causa dos nossos pecados. Não há arrependimento, irmãos. Ele é gerado quando nós damos ouvidos à palavra de Deus. Quando você tem o espírito de arrependimento. Atos 2,40 diz, com muitas outras palavras, o apóstolo dizendo, salvai-nos desta geração perversa. Quando você tem o espírito de arrependimento e as pessoas começam a errar, a pecar, a Bíblia diz para você correr, você se afastar, você fugir, porque salvar-se é você sair fora de tudo aquilo que vai contaminar a tua alma, vai contaminar o teu espírito. Se você estiver na beira de praia e alguém dizer está vindo tsunami aí, você vai ficar lá para ver ele chegar, você vai fugir, você vai correr, você vai tentar se salvar. E essa é a palavra, salvai-nos, fuja, corra, sai do meio de tais que não querem viver aquilo que a palavra de Deus tem nos ensinado. E para que seja gerado arrependimento, não tem arrependimento sem você ouvir a palavra, não tem arrependimento se você não guardar a palavra, viver a palavra, se você não tiver uma vida de obediência, santificação, irmãos, se separar para Deus. A palavra se santificar, se separa para Deus, sai de tudo aquilo que se torna imundícies, que contamina você, se separa para Deus. E a oração também ajuda muito a vida daquele que quer ter intimidade com Deus. Você pode aplaudir o Senhor? Eu vejo aqui um verdadeiro profeta. Uma vez, uma pessoa aqui da igreja mesmo falou assim, pastor, eu conheci uma pessoa que revela que tem na bolsa das mulheres chave, revela identidade, CPF, endereço. Aí eu falei assim, vou querer um cara desse aqui na igreja, vai ver. Eu sei o número do meu CPF de cabeça, eu sei o número do meu RG de cabeça. Por enquanto, eu ainda sei onde eu moro, eu sei o meu endereço. Eu vou querer isso, vai edificar em que igreja, irmãos? Ah, vai revelar quantas chaves você tem na tua bolsa. Isso vai
vida é que se morrer hoje, não vai ficar no sepulcro, vai ser tirado de lá e vai ser levado para o céu. A intimidade com Deus, ela tem que ser priorizada em nossas vidas. A gente vive num mundo, nós somos a igreja do arrebatamento e não vivemos como a igreja do arrebatamento. Eu comentei aqui um dia, pastor Alex, eu andando com uma pessoa, estava eu e minha esposa, tinha um cartaz, cantora fulana de tal dia em tal lugar. Opa, ó, cantora fulana, você precisa ver a alegria da pessoa. Eu vou lá, eu vou chamar fulano, ciclano, betano. E Jesus fica onde nisso? Quer dizer, eu vou porque fulano vai estar lá, porque Bertano vai estar lá. E Jesus fica onde nisso, irmão? Que evangelho é esse que a gente está vivendo? Alegria de ir cultuar, independente de quem vai cantar, de quem vai pregar, de quem vai estar lá. É alegria de estar na casa e na presença do Senhor. Cadê essa alegria? Não podemos viver atrás de movimentos, ou atrás disso, daquilo. Irmãos, o Senhor tem que ser a nossa prioridade. O Senhor tem que ser nossa prioridade. Quantas almas eu ganhei para Jesus? Vou falar esse ano, no ano passado. Quantas almas você ganhou para Jesus no ano que você passou? Quantas vezes você falou de Jesus para alguém no ano que você passou? Quantas pessoas você convidou para vir um culto como esse no ano que se passou? No ano que se passou, quantas vezes você usou sua rede social para glorificar a Deus? Eu fui conversar com uma irmã um dia. Pastor, irmã, não tem nada a ver com sua vida. Já vou até falar, eu sei que você vai dizer, eu que pago minhas contas, ninguém tem nada a ver com minha vida. Mas não pega bem não, dá uma olhada lá na sua rede social, não pega bem não. Não gostou não, quase que me xingou. Ela falou assim, vai olhar suas ovelhas lá, você não tem nada a ver com minha vida não. Eu disse, irmã, você faz a obra. E as pessoas que entram nas nossas redes sociais, tem uma que é usada pelo diabo e diz, como você está linda, está maravilhosa, está isso aqui. Mas pelas costas, ela crente safada, sem vergonha. Olha as fotos que ela está colocando lá. Na tua frente é uma coisa, nas costas é outra. Arrependimento, irmãos. Uma outra pessoa falou, mas pastor, tem fotos lá de quando eu não era crente. Você tira elas e coloca no que quer agora que você é crente. O que está lá, foto antiga. Assim, se Deus não lembra mais do meu passado, para que eu vou ficar postando coisa para ficar lembrando? Se eu sou uma nova criação, eu tenho que olhar meu guarda-roupa como que está. Será que lá naquela gaveta ainda não tem um fio dental? Não tem uma roupa indecente? A Bíblia não fala de roupa, mas condena a sensualidade. Porque a Bíblia diz em 1 Coríntios 3,16, não sabeis vós que sois templo do Espírito Santo? Romanos 12, 1 e 2, apresentei os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Chega o verão, as irmãs tudo pequenininho, e tira foto do bumbum, tira foto de frente. Eu, quando eu vou à praia, eu não tomo banho de paletó e gravata. Eu boto uma bermuda, eu tomo banho sem camisa. Eu procuro um lugar onde não tem muita gente e tomo meu banho lá. Se eu for tirar uma foto para botar na rede social, boto uma camisa e tiro a foto. Não vou ficar me expondo. Não há necessidade disso. A praia é linda, maravilhosa, mas estou vestido. Está entendendo, irmãos? Sair da pregação
pregação, não. Porque não adianta você se batizar sem se arrepender. Não adianta você descer as águas batismais e dizer que é membro, se você ainda continua a mesma vida e praticando as mesmas coisas, irmãos. Arrependimento, ele faz gerar em nós uma nova criação. Eu não vivo mais, mas é Cristo que vive em mim. Gálatas 2:20. Fui crucificado. Eu fui crucificado com Cristo. Agora vivo eu. E Cristo vive em mim. Eu não vivo mais como eu vivia antes. Porque através da palavra, do arrependimento, da renúncia, eu me tornei uma nova criatura na presença de Deus. Você está entendendo? Diz amém. Eu sei que talvez não é mensagem que você veio para ouvir, mas nós estamos vivendo uma época que ser crente agora é moda. Tem todo tipo de crente que você vai encontrar por aí. É moda, virou modismo. Existe todo tipo de pessoas que dizem que é crente, que é cristão. Mas a igreja verdadeira, ela ainda é luz no meio das trevas. A igreja verdadeira ainda faz a diferença. A igreja verdadeira, ela não vive como o mundo ensina, mas ela vive do jeito que a palavra manda. Essa é a igreja verdadeira. E o evangelho, irmãos, Deus precisa levantar João Batista nesses últimos dias. Deus precisa levantar Elias nesses últimos dias. Eu estava vendo um vídeo quando foi 51 soldados. Elias, desce desse monte. Se sou Elias, o homem de Deus, né? Se eu sou o homem de Deus, que desça fogo do céu e consuma você. Havia a segunda leva, mais 51. Desce. Se eu sou homem de Deus, que desça fogo do céu e consuma todos vocês. Aí o terceiro, que veio também com 51, Elias, sabemos que você é homem de Deus. Nós estamos aqui porque recebemos ordem. Tem misericórdia, pouco para nossas vidas. Aí Deus falou, com esses aí você pode, desce e vai. Porque os homens sabiam com quem estava mexendo. Não é assim, ligar? Esse camarada é o homem de Deus. Os que vieram não voltaram. E certamente eles viram só fumaça lá no chão, irmão. Só cinza. Sabia com quem estava mexendo. E é isso que Deus quer. Homens e mulheres que falem Deus assim embaixo. Não homens e mulheres que falem e nem o vizinho acredita, nem a família põe a fé, porque não tem mudança de vida, não muda o caráter, não muda a forma de ser. É do mesmo jeito que era antes, ou talvez até pior. O evangelho de arrependimento, irmãos, porque desceram as águas. Jesus desceu as águas batismais para deixar exemplo. É se arrepender e se batizar. Vai deixar de ser pecador? Não. Quem disse que não tem pecado ele é mentiroso. Mas quando nós temos em nós o verdadeiro Espírito de Deus, antes de você pecar, ele já se entristece por você estar querendo pecar. Ele já te alerta, ele já te avisa para não fazer. E se fazer, se arrepender, se cair em si, Deus ainda tem misericórdia, porque enquanto tem vida, tem esperança. Amém? Que esse venha ser o evangelho que possamos ensinar, pregar, viver. Não existe pecadinho e não existe pecadão. Pecado para Deus não tem tamanho. Pecado é pecado. E pecado, eu falei aqui uma vez, falei lá na base missionária, pecado tem nome. Amém? Você não vai chegar na igreja e vai orar alto, Senhor, me perdoa, porque vai ficar dando nome nos bois dentro da igreja, todo mundo ouvindo, não. Entra no teu quarto, vai para aquele cantinho lá e fala, Senhor, hoje eu tropecei,
Errei, estou arrependido. E até, irmãos, as nossas fraquezas. Fraqueza tem nome. Eu tenho minhas fraquezas, você tem as suas. E o diabo sabe qual é a tua fraqueza. A mulher não sabe, teu marido não sabe, teu amigo não sabe, teu pastor não sabe, ninguém sabe. Mas o diabo sabe qual é a tua fraqueza. Assim como Deus também sabe. E não custa nada chegar para ele e dizer assim, para Jesus, tu conhece minhas fraquezas. E as fraquezas também têm nome. Amém? Fraqueza também tem nome. Eu sou fraco nisso. De vez em quando estou escorregando nessa fraqueza. De vez em quando estou caindo nessa fraqueza. Tem misericórdia de mim. Não tira de mim teu espírito. Não permita que eu perca a alegria da minha salvação. Não deixe que eu venha perder o temor. Porque se você perder o temor, você não vai conseguir se arrepender. Porque só se arrepende quem ainda teme a Deus. Ficamos de pé no nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja Deus. Pai, queremos te agradecer por essa palavra maravilhosa. Continua falando